nossa última aula de estatística, né? Então, hoje nós vamos demonstrar aí, nós não, né? Eu vou demonstrar para vocês como é feita a montagem dos gráficos a partir de um rol, né? De dados que foram obtidos. Na aula passada, nós pegamos ali um exemplo do professor Ferrinho e ele colocou, né, os dados brutos, né, de idade dos alunos de uma turma, numa turma A, hipotética, né? E a partir disso, então, nós vamos construir os nossos gráficos. Vou compartilhar, então, a tela. Então, nós temos aqui, então, uma planilha, né, que representam aqui os dados brutos, né? Os dados brutos, tal e qual nós vimos na aula passada. E, a partir dessa tabela, nós, para construirmos os gráficos, precisamos construir essa outra tabelinha auxiliar aqui. Eu estou usando o Excel para fazer isso. Então, essa tabelinha se chama tabela com dados agrupados ou ROL. Ou você poderia chamar ela de tabela ROL, R-O-L, tá? Então, o que tem essa tabela ROL aí? A tabela ROL, ela tem os dados consolidados, assim, da seguinte maneira. Olha, por exemplo, eu tenho alunos que têm 7 anos. Quantos alunos? 5. Eu tenho alunos com 8. Quantos são? 4, e assim vai. Então, aqui, nós temos, nós já vimos isso, né, nas aulas anteriores, nós temos uma coisa que se chama frequência absoluta, né? Que é a quantidade de vezes que um determinado valor aparece na variável, no caso a variável idade, quantas vezes, por exemplo, 10 anos aparece? Aparece 3 vezes aqui na relação dos dados brutos. 1, 2, 3 vezes, tá? Então, nós vamos construir gráficos usando, então, a idade e a frequência absoluta. O tipo de gráfico que nós vamos fazer vai ser o gráfico de colunas. Vamos pegar, então, usando aqui um recurso do Excel chamado inserir, né? Então, nós já temos aqui a guiazinha gráficos, nós vamos escolher colunas, né? Então, gráfico de colunas, vamos selecionar os dados, ele escolheu aqui uns dados, porque ele está doidão, né? Ele está escolhendo dados sozinho, mas não queremos isso. Opa. Espera aí que ele... Não é isso que eu quero. Eu quero inserir gráfico. Um gráfico de coluna. Isso. Só que eu quero que ele venha em branco, assim, do jeitinho que ele veio, tá? Então, a partir daí, eu vou selecionar os dados do gráfico. Para isso, eu seleciono aqui, ó, os intervalos do gráfico. Eu vou pegar, são essas frequências absolutas aqui, ó. Tá? Selecionei, clico aqui, e ele já gera ali o gráfico para mim. Agora, repara aqui na parte de embaixo, a legenda está errada, né? Ele está gerando aqui 1, 2, 3, 4, não é isso que eu quero, eu queria que aparecesse a idade. Então, eu vou aqui, ó, rótulos do eixo horizontal, eu vou editar, e vou pegar aqui, ó, eu arrasto o mouse aqui em cima, ó, e pronto. Agora sim, ó, está feito aqui o meu gráfico, eu posso clicar aqui dentro e idade, turma, pronto, está feito o gráfico aqui, né? Aí ele indica aqui, por exemplo, ó, eu tenho, ele é um multimodal, lembra? Multimodal, eu tenho 7, 9 e 11 anos, eu tenho a mesma quantidade, né? São 5 modas, né? São 5 valores que são a moda, né? Ok.
Esse é um tipo de gráfico, é o gráfico do tipo barras, né, ou colunas, e nós podemos fazer um outro, por exemplo, vamos pôr esse gráfico aqui no canto, não quero mais ele, nós vamos fazer um gráfico do tipo setores, um gráfico mais conhecido como área ou pizza, né? Só que para fazer isso, eu vou usar uma outra frequência. A frequência, então, para fazer o tipo de gráfico do tipo pizza, não fica legal com esses valores. A gente vai usar uma frequência agora, a tal da frequência relativa, que nós vimos logo nas primeiras aulas do curso aí. Como é que eu calculo a frequência relativa? Eu vou pegar, por exemplo, a frequência absoluta e dividir pelo total. Então, olha, vai funcionar assim, eu pego, na fórmula no Excel, começa com igual, então vem igual, clico aqui em 5, barrinha de dividir, 25. Só que esse 25 eu vou apertar um F4 aqui para ele ficar travado, né? Então, eu vou poder copiar essa fórmula, quando aparece esse dólar na frente da linha e do número da coluna e do número da linha, ele travou essa fórmula. Então, a fórmula é cada linha dessa dividido pela coluna. Então, para calcular a porcentagem, eu tenho que dividir e multiplicar por 100. Multiplicar é o asterisco, né? Então, dou um Enter aqui, ó, e pronto, ele calculou lá 20%, tá? Agora eu venho aqui nesse pontinho e arrasto até aqui embaixo, e ele já faz a fórmula. Repara que ele é sempre dividido por I10. I10 é essa coluna aqui, coluna I, linha 10. E todas eles, a fórmula é a mesma, ou seja, é a frequência absoluta dividido pelo total. Frequência absoluta dividido pelo total. E ele está me dando aqui a porcentagem, né, da frequência relativa, né? Então, vou copiar aqui para ficar bonitinho. Então, aqui nós temos a nossa tabelinha, né? Aqui, se eu copiar, vai dar 100. Olha lá. Então, aqui nós temos a frequência relativa. E com a frequência relativa, nós vamos montar um outro tipo de gráfico, né? Não esse aqui de barra, nós vamos montar um gráfico de setores, um gráfico de área ou pizza. Vamos lá. Então, nós vamos novamente inserir, vem gráfico, e aqui, esse gráfico aqui, ó, é um gráfico que eles chamam aqui de pizza. Então, vamos escolher o gráfico de pizza e empurrar ele um pouquinho para a esquerda aqui. Venho aqui no selecionar dados. Quais são os dados que eu vou usar? Agora eu vou usar minha frequência relativa, tá? Não ponho 100, senão vai dar ruim. E pronto. Já vamos sair aqui com o nosso gráfico de pizza. Novamente, nós temos embaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, aqui nós vamos ter que, novamente, aqui, alterar esses dados e alterar os rótulos do eixo horizontal, né? Isso é Excel básico, mas... Então, os rótulos vão ser esse aqui, as idades. Você seleciona lá, passa o mouse com o botãozinho direito apertado, botãozinho esquerdo apertado, e clica aqui, ele já faz para você, ó. 7, 8, 9, 10. Ok. Então, agora sim, meu gráfico está lá, bonitinho, né? Ele está... Vou colocar ele aqui em outra posição. Né? Então, eu tenho aqui a minha legendinha, né? Ó, que ele indica as cores, né? Então, a idade 7, a idade 9, né? Então, é 7, 9 e 11 anos, né? Que são essas três cores aqui mais tomam a maior parte do gráfico, tá? Então, vamos mudar aqui o título, né? Também você pode mudar o título do gráfico, distribuição, distribuição por idade. Ok? Tá? Aqui. Você pode até jogar aqui os rótulos dentro, né? Porcentagem. Vários efeitos aí. O valor. Vamos colocar aqui o nome, né?
nome da categoria, aí você pode ir brincando lá, fuçando com o Excel, né? Então, 7, 8, 9, a idade dos meninos, né? Enfim, esse, então, é um dos gráficos, né? O objetivo aí da estatística é exatamente você apresentar dados de uma maneira bastante rápida aí, né? Você pode gerar o gráfico, né? Aí a pessoa já bate no olho, aí é capaz de identificar, por exemplo, que a idade lá 13, né? Que essa aqui pequenininha é a que menos tem, e assim vai. Então esse era o objetivo aí, né? Mostrar então que o Excel é uma ferramenta muito usada aí para você trabalhar com dados estatísticos. Obviamente que você poderia fazer isso tudo na mão, né? Usando uma folha de almaço, aí, sulfite, sei lá o quê, aí, régua, e isso é um trabalho danado. Né? Então, você vai lá e faz tudo na mão, os cálculos e tal, mas, na verdade, ninguém usa isso, né? Ninguém fica fazendo esses cálculos na mão. Então, só lembrando, né? Nosso gráficozinho de barras e um gráficozinho de setores. Então, é isso, né? Então, o Excel é uma ferramenta aliada à estatística, né? Então, você só precisa saber o que você quer, e a ferramenta aí praticamente faz tudo sozinho, né? Essa ferramenta é um bom instrumento aí. Ok, gente? Então, é isso, né? Na aula de hoje, então, essa última aulinha de estatística. Na semana que vem, nós vamos fazer avaliações, mas é super rico, não se preocupa. E depois será o que nós vamos fazer, mas a gente inventa alguma coisa para encher o saco de vocês, tá, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.